Bom, gente, amanhã nós temos Fluminense Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E hoje nós vamos comentar tudo sobre esse jogo aqui no pré-jogo do canal Futebol Home. Bom, meu nome é Guilherme, eu sei que hoje não é o melhor dia para falar de futebol. Infelizmente o esporte está de luto com a morte de Diogo Jota e seu irmão André Silva. Mas fato é que nós estamos nos aproximando das quartas de final da Copa do Mundo. E eu não poderia deixar vocês sem vídeo aqui. Então é o seguinte, amanhã o Fluminense enfrenta o Hilal às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, e terá a transmissão esse jogo da Globo, com narradores lá nos Estados Unidos. Teremos transmissão também da Casa TV, gratuitamente, assim como a Globo gratuita, do Sport TV em canal fechado e da DAZN, o aplicativo de transmissão oficial da Copa do Mundo de Clubes, de graça também. Bom, como chegam os dois times, basicamente a gente chega com um Al Hilal, talvez com favoritismo, um Al Hilal que eliminou o Manchester City e um Fluminense que eliminou a Inter de Milão. Bom, como joga o Al Hilal? Pô, eu não acompanho o Campeonato Saudita, como que joga? Deixa que eu te explico. Basicamente, o Al Hilal costuma ter um meio-campo muito forte, muita troca de passes certeiros, não costumam errar passes ou quando erram são mínimos, fazem uma pressão lá em cima com Marcos Leonardo pressionando os zagueiros e depois atrás dele outra pressão com uma linha de 4 e defende com 5 atrás, e é assim que funciona. Um dos destaques do seu meio-campo, que é o destaque do time, Milinkovic-Savic joga muito o sérvio, e outro meio-campista que muita qualidade que se destaca é o Rubem Neves, que está fazendo a função de zagueiro nos últimos jogos, mas na hora de sair jogando ele entra ali mais pro meio. Bom, o Al Hilal tem vantagem? Cara, é um jogo muito equilibrado, muito difícil de você prever alguma coisa. É uma quarta de final da Copa do Mundo, dois times que eliminaram dois gigantes do futebol. Mas eu acho que eu botaria aí uns 52-48 para o Hilal, sabe? Não boto tanto favoritismo, mas se tivesse que escolher um, acho que eu botaria um favoritismo para o Hilal, embora eu acho que vai ser um jogaço e que vai sim ser muito difícil para ambas as equipes. O Al Hilal vem com a sua escalação de sempre, só que agora com um desfalque importante. Milinkovic-Savic não pode... Salem Al-Dawsari, do time árabe, ídolo de lá e da seleção saudita, fez inclusive gol contra a Argentina na Copa de 22, está fora do jogo e não vai jogar. Assim como quem já é de costume, Mitrovic, que está lesionado faz um bom tempo e não atuou ainda nesse Super Mundial e provavelmente não vai atuar. Então vai com o Marcos Leonardo no lugar dele lá na frente e no lugar do Salem Al-Dawsari vamos ver o que o técnico Inzaghi, que é ex-Inter de Milão, que perdeu para o Fluminense, vai fazer. Bom, e o que mais que tem nesse Al Hilal? Como que joga? Basicamente eles trabalham um pouco também com as trocas de posição, assim como o PSG não tem posições muito fixas, embora seja algo que dê para anular, diferente, por exemplo, da do PSG, que tá agora o Hakimi jogando centroavante. Mas, fato é que eles jogam muito com os alas muito abertos e ofensivos. Os pontas costumam cair mais pro meio junto com o centroavante e deixam a lateral livre pro seu jogador correr, fazer um cruzamento, tocar para trás e continuar a jogar. Outro ponto forte dessa equipe do Al Hilal é as inversões de bola deles, que realmente são bem fortes. Tem que tomar cuidado, praticamente nunca erram, como eu já disse, os passes deles são muito certeiros e eles invertem muito a bola de uma ponta para outra, e normalmente o Malcom fazer essa jogada com mais algum jogador. E o Fluminense, como é que vem? O Fluminense vem com um time titular e repete a escalação de contra a Inter de Milão com uma ausência de René, que tomou amarelo no último jogo e está suspenso para essa partida. Pode fazer falta? Pode. No lugar dele, quem é que joga? Fuentes. Acho que pode sim fazer falta, é um bom jogador que vem recuperando o seu nível de futebol, pois estava muito abaixo antes de ir pro Fluminense, no Inter e até no Fluminense de vez em quando erra, mas sim pode fazer falta. Por outro lado, eu acho o sistema do Renato bem sólido e acho que vai ser um jogo duro. A gente vem com o Fábio, aí o Ignacio, o Thiago Silva e o Bernal na zaga. 3 ótimos zagueiros. Mas 3 zagueiros vai retrancar contra o time da Arábia Saudita? Não. 3 zagueiros não necessariamente quer dizer que o cara vai retrancar. 3 zagueiros abrem mais espaço para os alas correrem na ponta. Então,
tecnicamente os laterais serão mais ofensivos e pode gerar mais uma válvula de contra-ataque para o Fluminense, quando alguns dos seus ótimos zagueiros, como o Ignacio, que fez uma partida incrível, assim como o Bernal contra a Inter de Milão, ou o Thiago Silva, veterano, experiente, craque da bola, capitão, recupera e já sai jogando. O Fluminense daí no meio campo tem Nonato, tem Martinelli, na ponta tem John Ares, na centroavância deve vir com Cano, Everaldo reserva, mas pode acabar começando como titular, embora Cano seja o favorito para a posição. Eu acredito que o Fluminense pode sim se classificar, se essa é a sua pergunta, e o sistema do Fluminense permite isso, embora seja um adversário difícil ao Hilal, com boas táticas, um treinador que chegou agora, mas que já revolucionou a dinâmica do time e está fazendo o time jogar muito bem. Por outro lado, o Renato Gaúcho a gente já viu que consegue sim montar uma tática. Muita gente chama ele daquele boleirão, de só entrega colete, paizão, mas a gente já viu que ele estuda, ele sabe de tática, espelhou o sistema da Inter de Milão. O próprio Thiago Silva disse que isso foi muito importante, porque quando tu espelha, o time fica mais fácil as marcações, tu tem mais espaços. Então, assim, o Renato vai estudar esse jogo com certeza absoluta. O que eu acho que o Fluminense não pode entrar com soberba pensando, pô, a gente ganhou da Inter de Milão, é só o Al Hilal, dá pra passar. Não, o Fluminense tem que entrar pensando que os caras são favoritos, como os brasileiros fizeram até agora na Copa do Mundo de Clubes. Pensar que o outro é favorito, pois foi isso que nos trouxe até aqui. Ou quem me garante que se o Botafogo se achasse favorito contra o PSG, uma situação hipotética, obviamente, isso nunca iria acontecer, eles iriam jogar com a raça que jogaram, com a vontade que jogaram, com o sistema que jogaram, e iriam ganhar. Muito provavelmente não. Então é continuar nessa miudinha aí, respeitar os adversários, pois eles são sim mais fortes. E a gente não pode ir tão pra cima deles, embora seja um confronto muito equilibrado. O meu palpite é que a gente tem a prorrogação nesse jogo, e se tiver prorrogação o Fluminense leva vantagem, porque o Fluminense está no meio da temporada, o Al Hilal recém terminou a temporada, o Al Hilal jogou uma prorrogação contra o City, o que o Fluminense não teve que jogar contra a Inter, então tecnicamente o Fluminense está mais descansado. E então, acho que o Fluminense poderia levar em uma eventual prorrogação, mas que mesmo no tempo normal está aberto para os dois lados e pode até ir para pênaltis. Mas eu não vou cravar aqui, mas eu acredito na classificação do Fluminense. Por mais que eu acho que o Al Hilal tenha favoritismo, eu acredito na classificação do Fluminense. Não sei se deu pra entender, não sei se tem muita lógica, mas é o que eu quero acreditar, é o que eu quero crer, pois estou torcendo pros times brasileiros, ao menos até a final. Depois tem que ver aí se a gente vai torcer pros brasileiros ou não, porque, pô, imagina uma torcida se achando porque tem uma Copa do Mundo de Clubes, coisa chata vai ser, né? Não vai ser legal. Mas é isso, basicamente, essa é a análise do jogo. Será um jogo difícil, favoritismo um pouco pro Al Hilal, desfalques em ambas as equipes que podem sim fazer a diferença, e um jogo muito equilibrado que pode cair para qualquer um dos lados, e eu não duvidaria de um 0-0 e pênaltis. Mas é basicamente isso, espero que você tenha gostado do vídeo, pô. Se gostou, se inscreve aí no canal para acompanhar o pós-jogo dessa partida, quando terminar, o pré-jogo dos outros jogos e o pós-jogo desses outros jogos também aqui no canal com a gente. Comenta o que achou do vídeo, comenta quem você acha que é o favorito nesse confronto. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e tchau!